Democracia é um sistema político no qual o poder emana do povo, que participa direta ou indiretamente das decisões por meio de representantes eleitos. Mais do que um modelo de governo, democracia é um conjunto de valores: liberdade, igualdade, participação cidadã e respeito aos direitos humanos. 15 de setembro é o Dia Internacional da Democracia, criado pelas Nações Unidas para celebrar e nos manter sempre atentos à importância da participação social, da soberania popular e da representatividade política. É um momento para lembrarmos que a democracia depende de cada um de nós. Afinal, democracia não é algo estático. Ela precisa ser constantemente fortalecida. Isto significa um esforço coletivo em preservar a independência das instituições, respeitar a diversidade, combater a desinformação e garantir que todos tenham acesso a oportunidades iguais de participação. Olá, eu sou a Aline Soares, coordenadora de projetos da Fundação Konrad Adenauer no Brasil. Estamos aqui hoje para mais um Resenhas CAS. Hoje estamos com o Dr. Jairo Nicolau, cientista social, professor da FGV, doutor em ciência política. Muito bem-vindo, Dr. Jairo Nicolau, para mais um CAS Resenhas. Eu que agradeço o convite. Bom, hoje vamos falar então de democracia e eu gostaria então que o senhor definisse, por favor, o que é a democracia? Olha que pedido difícil, hein? Mas vamos lá. Primeiro, a democracia é o conceito talvez usado na política mais antigo. Ele tem pelo menos 2.500 anos, né? Remete lá aos gregos, uma discussão sobre como governar a cidade-estado de Atenas, ou seja, é uma ideia muito antiga. Então você pode imaginar como essa ideia ao longo do tempo ela foi ganhando significados diferentes, visões diferentes do que significava democracia, sobretudo à medida que o mundo foi se desenvolvendo, as populações foram crescendo, né? Eu, para ser direto, eu diria que modernamente, assim, nos dias que correm, uma democracia ela deve ter duas grandes características, né? A primeira é não excluir nenhum adulto, nenhum grupo social significativo do direito de votar, né? Eu posso falar isso é uma coisa trivial hoje, mas não era trivial no século XIX, não era trivial nos Estados Unidos quando os negros não votavam, nem no Brasil, por exemplo, nos anos 70, 60, os analfabetos não votavam. Então, a primeira coisa é tirar essa exclusão, né? Eliminar da regra grupos expressivos dos adultos. Não pode ter isso. Todo mundo tem o direito de votar, a gente tem o primeiro critério da democracia. O segundo é que os governantes vão ser eleitos por intermédio de eleições livres, limpas, não é? Sem intervenção, manipulação de informação pela mídia. Ou seja, você precisa, nesse sistema, que ele vai ser de escolha de representantes, né? A gente não está mais na Grécia, onde as pessoas podiam tomar decisões numa ágora, numa praça. As eleições têm que ser livres, limpas. Quem perdeu, volta para casa. Quem ganhou, governa, não é? Então, essa segunda característica pressupõe um ambiente de liberdades públicas, de garantia de direitos individuais, não é? De expressão das opiniões, para você ter realmente a possibilidade de todos os grupos relevantes chegarem no poder. Então, assim, grosso modo, a gente pode juntar essas duas características. Todos os adultos terem o direito de votar, nenhum grupo social excluído. E a segunda é que as eleições têm que ser livres, limpas e democráticas. Então, com tantos requisitos na democracia, como o senhor avalia hoje as democracias pelo mundo? É uma pergunta interessante, porque até uma década e meia atrás, todos os estudiosos de regimes políticos, sobre como os países se democratizam, estavam muito otimistas, né? Sobretudo naquela última onda de democratização que foi a Primavera Árabe, na Tunísia, no Egito. Parecia que a democracia estava se espraiando pelo mundo e tinha se tornado assim, a grande opção para a maioria dos países, né? Mas, infelizmente, de uma década para cá, uma década e meia, há um retrocesso,
no número de países democráticos. Praticamente nenhuma nação, estou pensando em nações de países que fizeram transições assim recentes, ex-colônias, países que são democracias jovens, a gente não tem do lado democrático muitos exemplos de novas democracias e temos perdido experiências, por exemplo, como a Turquia, né, que deu sinais que seria uma democracia importante e retrocedeu. A mesma coisa da Hungria, né, que deu muitos sinais. Não é uma ditadura, mas também não é uma democracia plena, né? Já classificada ali como uma espécie de autocracia eleitoral. Tem eleição, mas as eleições não cumprem esse segundo critério que eu apresentei atrás, né? Ou seja, elas não são eleições limpas, há manipulação de informação, muitas reformas para proteger o partido dominante. Então, hoje é um desafio danado no mundo inteiro, e mesmo as democracias tradicionais, né? Quando eu comecei a estudar ciência política, o grande exemplo para todos nós, cientistas políticos, pelo menos do Brasil, era a democracia americana, Estados Unidos. Todas as imperfeições do colégio eleitoral, do voto que não é direto para presidente, né, com as distorções da representação lá do sistema eleitoral que eles usam, a democracia americana tinha uma tradição, né, de liberdades públicas, de debate de ideias que encantavam o mundo inteiro, né? Infelizmente, o que a gente está vendo no caso americano é uma regressão assim, impressionante, para um país de 320 milhões de habitantes, sei lá, é algo assim que chama muita atenção, né? Então, a preocupação da ascensão de forças nesse momento de extrema-direita em vários países. A questão não é que elas são de extrema-direita e defendem uma agenda anti-imigração só, não é só as políticas públicas que eles defendem, é que um segmento grande da extrema-direita é antidemocrático, né? Como já foi em outros momentos da esquerda também, vamos colocar as coisas no lugar, né? Mas hoje o grande movimento antidemocrático do mundo ele é de direita, né? Então, as democracias tradicionais vivem um desafio gigantesco, né, nos dias que correm, de ter que se reinventar, encantar de novo os eleitores, comprometer os eleitores não só com o jogo ali de quem ganha, se a sua política é melhor que a minha, mas com um compromisso com as regras do jogo, né? Acho que o que está em jogo, sem fazer um trocadilho, o que está em jogo nesse momento é a manutenção de um sistema que, depois da Segunda Guerra, parecia que era talvez o grande acerto que a humanidade encontrou para resolver problemas em sociedades de massa, né? Após esse panorama internacional, entrando no caso do Brasil, como é que o senhor vê a atuação aqui dos partidos políticos, dos três poderes e a participação da sociedade civil para definirmos o nosso país como uma democracia? Olha, esse ano faz 40 anos que o Brasil se tornou uma democracia. Eu já tenho idade para lembrar desse dia, o dia em que acabou a ditadura no Brasil, né, 15 de março de 1985. Curiosamente, eu não soube, não vi nenhuma celebração, nenhum debate forte na academia, na universidade, sobre esses 40 anos. Eu acho que é algo que a gente tem que celebrar, o maior período democrático da história brasileira. É um país que passou por muitos desafios institucionais, né? E o mais recente ainda está em aberto, ainda está sendo discutido, mas eu sou muito otimista em relação à democracia brasileira, né? Assim, eu sou otimista, talvez um pouco por estilo pessoal, isso enviesa o meu olhar, então, inevitavelmente, mas eu sou um otimista também por estudar as instituições no Brasil e ver como elas, depois da transição, elas passaram por testes de cargas importantes, né? Houve uma transferência de poder incomum nas democracias, né? De um governo que era de centro-direita, do Fernando Henrique, para um governo de esquerda, um partido que 10, 15 anos antes de chegar ao poder se considerava um partido socialista, né? Falava isso nos seus documentos. Não é uma transição fácil,
não é? O Brasil passou por isso, o Brasil passou por 2 impedimentos de presidentes, impeachment do Collor e da Dilma. É um processo traumático que para qualquer democracia foi para nós. O país enfrentou a crise institucional de 2 processos grandes de denúncia contra a elite política envolvida em escândalos de corrupção, né? Mas eu acho que essa crise institucional que a gente vive vai ser mais uma e o Brasil vai sair bem, né? Eu não me preocupo tanto, acho que é um tema importante, mas polarização, preferências por um candidato, por uma força política ou por outra, eu acho que isso é um pouco inevitável. E a minha aposta aí é só, meio aposta, meio desejo, né? É que em breve o Brasil se despolarize um pouco, né? Do ponto de vista das forças políticas que foram se colocando no jogo de maneira muito intolerante com o outro campo, né? Isso não é sustentável por longo prazo. As pessoas já estão exauridas, né? Os cidadãos já estão exauridos. Então a minha esperança é que no próximo, sei lá, nos próximos 10 anos a gente retorne um pouco o que foi a democracia nos anos 90. Era um jogo de oposição ao governo, perdeu, ganhou, mas era um ambiente um pouco mais normal. Eu vejo meus alunos que são jovens, aí tem 20 anos de graduação, né? Eles nunca viveram, eles não sabem o que é um Brasil em que a gente não viva nessa tensão, né, de crises institucionais. E esse Brasil já existiu, eu imagino que ele possa voltar daqui a pouco. Bom, doutor Jair, estamos aqui numa fundação política. A Fundação Konrad Adenauer é vinculada ao partido CDU, que é a Democracia Cristã na Alemanha. E na Alemanha, as fundações políticas têm um peso muito grande para garantir o pluralismo político. Elas passaram a ser criadas desde o final do século XIX como associações cívicas. Após a Segunda Guerra Mundial, a sociedade civil alemã, com o apoio dos aliados, entendeu que era importante treinar a população para a democracia, para se prepararem para a democracia ativamente, e assim, com o apoio dos aliados e das organizações civis, os partidos políticos criaram fundações políticas que ajudam na formação dos quadros, na manutenção dos seus temas ideológicos, assim como garantir um pluralismo político, né? Hoje as fundações são financiadas pelo Estado e elas são um braço da cooperação internacional extremamente importante pelo mundo. Então, aqui no Brasil, como as fundações políticas poderiam ajudar nessa promoção da democracia? Afinal, elas têm um potencial enorme, como a gente pode ver na Alemanha, e talvez sejam subutilizadas na nossa democracia. Como é que o senhor vê essa forma com tantos jovens que participam das atividades de formação política da Fundação Adenauer, como essas fundações e partidos podem ajudar nessa promoção democrática do país? Olha, eu tenho que dizer que eu admiro muito as fundações da Alemanha, né? Já estudei um pouco o sistema eleitoral alemão, os partidos da Alemanha, e essa característica das fundações eu acho que é uma coisa notável. Lamentavelmente, as fundações, a legislação brasileira exige que uma parte do fundo eleitoral, do fundo partidário, que não é pouco, os partidos recebem aqui 1 bilhão por ano, que uma parte desses recursos seja aportado nas fundações. Todo partido tem uma fundação, é um modelo copiado da Alemanha, mas infelizmente aqui o debate que as fundações promovem é muito aquém do papel que elas têm na Alemanha, né? Assim, as fundações aqui elas servem muito mais para militância, para fazer pesquisa para o partido, é uma coisa para dentro e tem muito pouco impacto público, né? Assim, é difícil, eu acho que eu já falei mais para as fundações da Alemanha do que para as fundações de partidos no Brasil. Eu que sou estudioso de eleições, partidos, quer dizer, eu estou dizendo das fundações da Alemanha que operam aqui no Brasil, mais do que as fundações brasileiras dos partidos, porque eles não costumam chamar especialistas, não costumam conversar com a sociedade.
e é muito mais um espaço de formação dos quadros internos, pesquisa interna, é uma coisa para dentro, eu acho que até exageradamente para dentro, sabe? Então, se a gente, digamos assim, se inspirasse um pouco nas fundações alemãs, provavelmente o nosso debate público estaria muito melhor. Eu acho que vocês têm um papel muito relevante, mas infelizmente nós copiamos só uma parte, que é a criação das fundações, e não o papel que elas jogam no debate público e no processo de formação mais amplo da sociedade, não é só para aqueles quadros que estão filiados ou que vivem da política no partido, né? Bom, então há uma grande expectativa, um grande potencial de crescimento que ainda existe, tanto para as fundações como para as organizações civis. E nesse sentido, nos próximos anos, qual seria a tendência, então, para o futuro da democracia no Brasil e talvez no mundo? Olha, eu sou professor, escrevo sobre política brasileira e sinto que uma das maiores dificuldades do Brasil é a formação política, sabe? Eu sei, né, conheço o caso alemão, eu sei que vocês, no caso da Fundação e as pessoas que vivem lá, têm uma preocupação que é nacional de formar os quadros, de conhecer o legislativo, de conhecer como funciona o sistema eleitoral, os partidos. E a nossa formação no Brasil é lamentável. Isso não é feito nas escolas, que não tem nenhum curso formal em que os alunos aprendam minimamente como funciona a política, aprendam sobre os partidos, a história eleitoral. Não tem nada disso no Brasil, né? Os partidos não fazem cursos de formação, eles estão mais preocupados em ganhar a eleição, em manter seus quadros enfim, tudo que a gente sabe, do que formar as pessoas. Então, assim, quando eu sou consultor de um projeto sobre democracia no Brasil, e a gente está ouvindo os eleitores, e quando tem os grupos que conversam sobre democracia, o tema atual, eu tenho vontade de chorar, né? Assim, a desinformação, e não é só fake news, não é só um raciocínio enviesado a partir das paixões de cada um que estão participando, é que as pessoas não têm a mínima noção do como é que funciona o sistema político, o que pode um governante fazer, como que ele é eleito, como é que ele sai de lá. Eles têm uma visão muito negativa da política, todos os políticos são corruptos, ninguém presta, todo o senso comum, né? E uma parte dessa visão não é só responsabilidade dos políticos, é responsabilidade de um processo de formação que não existe aqui. Não existe. Me diga onde ele está, que eu vou ficar muito feliz de conhecer, mas não existe. Existem projetos como o de vocês, de formação de um segmento da sociedade, uma escola de governo aqui e acolá, mas hoje é lamentável como nós estamos atrasados em termos de formação dos cidadãos, né? Dr. Jair, então, muito obrigado por participar do nosso Caso Resenhas. Foi um prazer recebê-lo aqui em nossa casa. Para conhecer um pouco mais do trabalho da Fundação Konrad Adenauer no Brasil, acompanhe as nossas redes sociais, lá vocês vão ter acesso a novidades do nosso trabalho e também o nosso site. E ali há todas as nossas publicações disponíveis para download gratuito. Muito obrigada, até o próximo Caso Resenhas. Até breve.